Bom dia a todos. Venho falar-vos de relações reais e virtuais. Todos vocês sabem que a internet veio para ficar e todos vocês sabem que dentro da internet as redes sociais vieram para ficar ainda mais. E é impressionante o número de utilizadores das redes sociais. Se em 2010 nós sabíamos que a nível mundial havia 1 bilhão de pessoas ligadas às redes sociais, a estimativa é que, uma década depois, sejam quase 3 bilhões de pessoas que diariamente utilizam as redes sociais. Mas as redes sociais são um fenómeno recente. A rede social mais antiga tem cerca de 20 anos. E, portanto, nós podemos apenas imaginar como é que teriam sido alguns episódios da nossa história se já tivessem existido redes sociais nessa altura. É claro que são coisas diferentes. Um beijo real não será igual a um beijo virtual, ou um abraço real não será igual a um abraço virtual. Mas isto será que quer dizer que uma relação real ou uma relação virtual são melhores uma em relação à outra? Provavelmente não. E provavelmente todos aqui já passaram por situações em que foi muito mais útil comunicarem de um modo virtual, por exemplo, através de um WhatsApp ou através de um SMS, do que face a face. Dizem os psicólogos que uma relação virtual é normalmente uma relação que gera menos conflitos. Nós recebemos um SMS com o qual ficamos irritadíssimos, mas podemos responder daqui a pouco, daqui a 1 hora, amanhã, depois de dormir. Ou vou falar com 2 ou 3 amigos que me vão aconselhar sobre a melhor resposta a dar. Podemos dar tempo, podemos responder em desfasado. Nada disto é possível se alguém, a mesma pessoa, estiver frente a nós e nos fizer a mesma pergunta. Aí temos que responder e mais, ela consegue perceber logo na nossa cara como é que nós estamos a receber aquela pergunta. Enquanto que no virtual, eu mando 3 ou 4 emojis, aqueles menos expressivos, e a coisa fica por ali e ganho tempo. Portanto, nós sabemos que há enormes vantagens no relacionamento virtual. E todos nós usamos grupos do WhatsApp quando queremos combinar um jantar ou um jogo de pádel. E, através dessa tecnologia, conseguimos muito facilmente falar com todos ao mesmo tempo. Portanto, a questão não está em ser bom, ser mau. Todos nós sabemos que é bom, todos nós sabemos que é maravilhoso. Então vocês perguntam, porquê é que ele está aqui hoje a falar? Vou-vos falar de 4 situações em que a utilização de redes sociais pode, de facto, levar a sentimentos menos bons e algumas delas até já falámos aqui hoje. A primeira é a Lucy, que já nos foi apresentada hoje. A Lucy vive comparando a sua realidade, que ela era especial, mas afinal não era tão especial como achava que devia ser, com a realidade dos outros. E todos vocês são seguramente todos os dias, todas as horas, bombardeados com fotografias que raramente são de coisas tristes. São as vitórias, são a praia paradisíaca, são o grupo de amigos fantásticos, são a lua de mel, são a despedida de solteiro, são tudo. E, portanto, mesmo no vosso subconsciente, há sempre uma pequenina comparação entre a minha realidade, que provavelmente terá alguns momentos daqueles, e a realidade dos outros, que só têm aqueles momentos. Como é que eles conseguem? Sempre tudo tão maravilhoso. O segundo aspecto é que eu dei o nome de valor. Num grupo de amigos, hoje, o mais importante não é normalmente o que tem mais dinheiro, ou o que tem mais notas na faculdade ou no liceu, ou o que é mais bonito ou bonita. O mais importante é aquele que consegue mais likes, é aquele que consegue mais partilhas, é aquele que consegue mais comentários quando posta qualquer coisa no Instagram. Esse é de facto uma pessoa de valor. E há gradualmente, muitos jovens têm vindo a criar outras noções de valor que têm a ver exatamente com o impacto que cada um tem nas redes sociais. O terceiro aspecto
também já foi falado, a cultura do me, que é a cultura do eu. Os jovens hoje, vocês todos provavelmente já passaram por isso, não tiram uma selfie, tiram 50 selfies. Depois vão às fotografias, esta que está perfeita. Estou com um ar descontraído, o rapaz está a fazer um bocadinho de músculo, a rapariga está lindíssima, aquelas sombras estão o ideal, então é esta que vamos postar no Instagram. Espera, mas não vou postar agora. Não são horas de postar isto agora. Agora ninguém vai ver. Então, acho que à sexta-feira, às 8 da noite, às segundas também não é um mau dia, há estudos sobre o tráfego. E naquele dia, àquela hora, aquela selfie tirada na praia, hoje para cá já está a chover, mas não interessa, foi aquela selfie, é a última que eu tenho, está na altura de pôr. E depois ficar a ver. Se não começar a ter muitos likes no fim de meia hora, é retirá-la. Não funcionou. Tenho que me esforçar mais. Basicamente, eu podia fazer a mesma coisa com uma lata de Coca-Cola se quisesse vender Coca-Colas. Mas o que estão a fazer é que estão a vender um produto. Só que eles é que são o produto. Estão-se a embrulhar e dará, aqui estou eu. Comprem, carreguem no like ali, naquela coisa. E, portanto, gradualmente, todos os jovens, mesmo inconscientemente, vão usando a internet para uma promoção do eu, uma cultura do eu é que sou importante. Levado ao extremo, eu sou o meu Deus. E a vida gira à minha volta. E vocês, se forem inteligentes, vão girar à minha volta e vão pôr like cada vez que eu quiser alguma coisa nas redes sociais. E o quarto aspecto é a questão da dependência. Nós sabemos que as vossas necessidades hoje são diferentes do que eram aquelas quando eu vinha à vossa idade. Quando vamos a um bom restaurante, qual é a primeira pergunta? Qual é a passe da Wi-Fi? Quando proponho aos meus filhos, vamos fazer uma viagem espetacular, vamos passar por vários sítios paradisíacos, os hotéis têm Wi-Fi? Nós vamos poder estar ligados? O ano passado, quando estivemos no deserto, o meu filho mais novo perguntou-me porquê é que não temos rede. No Saara. Portanto, as necessidades são diferentes, é um facto. Mas porquê? Porquê? Aqui entra o médico. Todos nós, todos vocês, têm uma zona do cérebro chamada a zona de prazer, onde esta hormona, que é a dopamina, é desencadeada por uma série de acontecimentos e provoca aquilo que nós chamamos a sensação de prazer. Um jogador, quando está no casino e ganha, leva um shot de dopamina no cérebro. Os níveis de dopamina... Um drogado, quando vê a droga, ainda antes de colocar na sua veia, ou de snifar, o que seja, já a dopamina sobe. É a hormona do prazer, mas também é a hormona que provoca dependência. Porque se estiver muitas vezes elevada, por várias situações, quando depois não eleva, por alguma razão, nós sentimos-nos nervosos, nós sentimos ansiosos, falta-nos qualquer coisa. Quando perceberem isso agora, num dos próximos dias, está-me a faltar qualquer coisa, já sabem, é a dopamina. Não se vendem comprimidos, mas pode aparecer se devidamente estimulada. Ora, o que acontece, o que é que para nós caracteriza um drogado, um toxicodependente? De manhã tem que ter a sua dose logo. À noite, antes de dormir, tem que ter a sua dose antes de se deitar. Ao longo do dia, várias vezes, tem que ir tendo a sua dose, porque senão entra em privação, os níveis de dopamina estão baixos. Parece que estou a falar do vosso telemóvel, não é? De manhã, ver logo se há notificações. À noite, antes de deitar, calma, antes de dormir, deixa-me percorrer aqui o que é que há, que likes é que há para dar. Durante o dia, várias vezes. Se sentam numa mesa no restaurante, o que é que colocam logo ao lado? Telemóvel. Porquê? Porque aquela pessoa que está à nossa frente, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, o nosso namorado, não é importante para nós, não vamos ter uma conversa super agradável? Vamos. Vamos, mas eu estou dependente. E pode ser que a qualquer momento
eu tenho que espreitar só para ver se há alguma notificação importante que, no fundo, pode ser mais importante do que aquilo que estamos a falar face a face. E quantas vezes não interrompem conversas agradáveis só para espreitar? Ou então estamos a falar e outra pessoa está assim. E basicamente, muitas vezes estamos a ter conversas giríssimas, interessantíssimas, mas a outra pessoa não consegue resistir e vai ver que, olha, o filho de não sei quem teve um 4 a matemática, que bom. Isso é o princípio da dependência. E, portanto, estes são provavelmente os 4 problemas que um utilizador maciço das redes sociais pode encontrar. E é preciso saber que estes problemas existem. E que consequências é que isto pode ter? Podia não ter nenhumas. Podíamos estar aqui a falar e dizer, ok, é assim, mas eu não sou assim. Eu não sinto nada disso. Pode ser o caso, e se for o caso, ainda bem. Mas, se calhar a pessoa que está à vossa direita ou à vossa esquerda precisava de uma palavrinha vossa. Quando eu acabar a comunicação. Olha, eu tenho notado que tu tens andado um bocadinho dependente com o telemóvel e podem aproveitar. E, portanto, se a comunicação não for boa para vocês, falem com o colega da direita ou da esquerda e sempre estão a ajudar alguém. E se todos falarem com o da direita e da esquerda, vão todos receber a mensagem. Consequências que nós sabemos. Não estamos a falar de coisas pequenas. Estudos em adolescentes e universitários europeus, norte-americanos e principalmente canadianos, que têm-se dedicado muito a esta temática, verificaram que existe uma relação direta entre o número de horas que cada um de vocês está ligado às redes sociais e os maiores níveis de ansiedade, maiores níveis de depressão e maior número de tentativas de suicídio. São números, não são suposições, são estudos, centenas de estudos que mostram isto. E mais curioso ainda, que a partir de 2 horas de ligação às redes sociais por dia, por cada 15 minutos a mais, os níveis de ansiedade, depressão e o número de tentativas de suicídio aumentam. Ou seja, é uma coisa que é diretamente proporcional. Parte disto é explicado por um trabalho fantástico deste senhor Dunbar, que eu vos vou explicar o que ele fez. No nosso cérebro, no vosso cérebro, todos têm uma parte do cérebro que é responsável pelo relacionamento com os outros. É aquilo que nós podemos chamar do cérebro social. Há uma parte do cérebro para a visão, uma parte para a audição, uma parte para a linguagem, uma parte para mexer o braço, outra parte para mexer a perna. Há uma parte do cérebro que é para o relacionamento, que é como nós gerimos os nossos relacionamentos com aqueles que nos somos próximos. O que fez este senhor Dunbar foi ver, em proporção, que tamanho do cérebro é ocupado para este relacionamento social em várias espécies animais. No chimpanzé, no gorila, no pinguim, na girafa, no leão. Deixa lá ver em cada um destes animais que parte do cérebro, em proporção, está dirigida para o relacionamento social. E aquilo que ele descobriu foi fantástico. Foi que à medida que as espécies todas iam tendo partes do cérebro maiores para o relacionamento social, também na natureza, o grupo de animais da mesma espécie com os quais eles se relacionavam era também maior. E por isso é que os leões que tinham um cérebro social em determinada proporção se relacionam habitualmente com 12 leões. Ou os pinguins, que têm um cérebro pequeno, a parte dedicada ao cérebro social é enorme, dedicam-se e conseguem estar relacionados com 100 ou 200 pinguins à sua volta. Tudo tem a ver com qual é a quantidade do cérebro que é gasta para aqueles relacionamentos. E o que é que fez este senhor a seguir? Então vamos estudar o cérebro humano. Vamos ver que parte do cérebro humano, que proporção é dirigida para o relacionamento social, o nosso lobo frontal. Vimos qual era a proporção e basicamente fomos à reta procurar, então se isto é verdade, qual será o número de relacionamentos significativos que devia ter a minha tribo, aqueles que me rodeiam. E qual é o número de Dunbar? Alguém sabe? Alguém quer dar alguma... Podem dizer números. 10, 200. Ninguém dá mais?
Ora, o número de Dunbar é de 150. E o que é que isto significa? Significa que ao longo de milhões e milhões e milhões de anos de evolução de todas as espécies, o cérebro humano foi evoluindo de forma a estar preparado para ter, num determinado momento da sua vida, 150 relacionamentos significativos. Pessoas de quem sabe o nome, a morada, a data de nascimento, os gostos, aquilo que não gosta, o que o irrita, o que o faz feliz. Mais do que isso, lamento informar-vos, o nosso cérebro não é capaz, nem mesmo das mulheres. E o que é que nós verificamos? Verificamos que a vossa média de amigos no Facebook ou de seguidores no Instagram é de 1500. Então como gerimos isto? Gerimos isto da forma que a Lucy provavelmente iria gerir. É que quando eu vejo uma fotografia daquele amigo numa praia maravilhosa que está dentro dos meus 150, eu digo, olha, o Francisco está nesta praia maravilhosa, que bom, ele bem precisava. Que o ano passado teve aquele desgosto, morreu-lhe um irmão, bem precisava de ir adejar e apanhar ar. E nós sabemos que aquele momento é um momento significativo, mas sabemos o enquadramento daquilo. Fora destes 150, vemos as mesmas fotografias, mas não sabemos mais nada. Não sabemos enquadrar. E é isso que, mesmo inconscientemente, nos vai fazer comparar a nossa realidade com aquela realidade virtual. E é isso que é responsável pelas ansiedades, pelas depressões, pelas tentativas de suicídio, por tudo aquilo que esses estudos vão mostrando. Perguntam-me, se é um problema? Pode ser um problema. Então, como é que temos que atuar perante este problema? Que, mais uma vez digo, seguramente que não é o vosso, mas no fim falem com a pessoa da direita e da esquerda para o ajudar. Primeira coisa, dizem os psicólogos, quando temos alguma coisa que eventualmente nos está a afetar, é reconhecer o problema. Sabemos que isto existe. Sabemos que as redes sociais são espetaculares, que nos ajudam imenso, mas que de vez em quando há uns excessos, em alguns. E que esses, provavelmente, estarão a sofrer alguma destas consequências. E para aqueles para os quais a tua utilização está a ser em excesso, provavelmente precisam de uma dieta. Chamei-lhe dieta virtual. Esta dieta virtual pode ter muitos componentes, pus aqui alguns. Estipularem para vocês próprios que têm que ter um tempo sem ecrã. Estipularem que há momentos do dia ou do fim de semana onde ninguém vai ver o mail. Estipular que algumas aplicações de jogos onde perdemos horas para tentar que o Candy Crush consiga aquela pontuação, vamos apagá-la porque perdemos horas nisto. Ou proporem e entrarem em atividades onde é impossível o uso do telemóvel. Ninguém vai para um jogo de rugby com o telemóvel no bolso dos calções. No pádel também é difícil. Ou seja, conseguirem proativamente encontrar atividades que vos vão desviciando daquela utilização excessiva da tecnologia. Usar um relógio de pulso, porque cada vez que eu vou ver as horas ao telemóvel, umas notificações novas, deixa cá ver. Enfim, pequeninas estratégias, ou usar mesmo a tecnologia para combater a tecnologia. Ou seja, há muitos dispositivos hoje já nos smartphones que nos alertam. Atenção, hoje já esteve X horas nesta rede. Hoje já teve mais tempo do que devia olhar para este ecrã. Já há smartphones que nos fazem isso e, portanto, podemos usar isso. Ou seja, em conclusão, penso ter passado a mensagem de que o problema não está na internet e o problema não está nas redes sociais em si. São coisas boas, vieram para ficar, vão continuar a fazer parte das nossas vidas. O problema está principalmente em quem as usa. E haveria certamente pessoas que fariam um uso extraordinário das redes sociais. E é com esta imagem que eu vos deixo a pensar. Muito obrigado.